Não, a gente está começando 10 horas. Muito bom dia a todos e todas aqui presentes. Antes de mais nada, a gente sempre dá alguns avisos, né? Evangelização infantil, nós temos aqui todo domingo, a partir de agora, às 10 horas, né? Então, podem, as crianças que quiserem subir, sempre vai ter sempre um responsável lá em cima. E atendimento fraterno, nós temos o passe à distância, mas é sempre bom a pessoa passar no atendimento antes para avisar, né? Porque como o tratamento é à distância, é sempre bom que seja passado no atendimento para a gente saber quem são as pessoas que vão ser atendidas, para a gente não ter a surpresa na hora do passe. Nós temos a área social. Nossa área social atende atualmente 90 famílias. E a gente sempre agradece, né, a contribuição de todo mundo, todo mês. As pessoas que podem ajudar, a gente continua com sempre as necessidades de sempre, né? O café, o arroz, né? As coisas básicas que a gente sempre está precisando, mas a gente sempre está agradecendo porque estamos conseguindo atender as famílias aí a contento. Então vamos agora nos preparando. Vamos então levar o nosso pensamento até nosso Pai, agradecendo a oportunidade de hoje, a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de estarmos vivos, pois a vida é um milagre. A oportunidade do aprendizado e que nós possamos, Pai, usar o nosso melhor a cada dia, no nosso lar, no trabalho, na via pública. Que possamos usar o fruto do aprendizado de hoje na nossa vida, para o nosso melhor. E que possamos, Pai, a cada dia dar um passo cada vez maior em claridade, em conhecimento, em benevolência, em atitudes cada vez melhores. E nesse instante, Pai, pedimos licença para iniciar os trabalhos dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus. O nosso palestrante José Léo, que já está aqui presente. O tema de hoje é perdão e vida. Bom dia, tudo bem? Como o Serginho falou, né, o tema é sobre o perdão, que é uma virtude muito importante para nos trazer paz e libertação, como diz aqui o Emmanuel. O livro, a mensagem é do Emmanuel, através do Chico, e ele aborda a questão do perdão de uma maneira até um pouco inusitada pelo conteúdo dela, porque Emmanuel fala que o perdão é requisito essencial de libertação e paz. E de fato é, né? Quando nós perdoamos aqueles que nos ofendem, né, como diz lá no Pai Nosso, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, nós, além de liberar aqueles que nos ofenderam, para colocá-lo ao sol das experiências na terra, deixando ele prosseguir sem mágoa, pelo contrário, com a nossa complacência, com nossos pensamentos positivos, com o nosso, vamos dizer assim, até um amor, né, àqueles que conseguem avançar mais, entendendo que aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos ofenderam ou fizeram, porque também nós podemos errar muito, reconhecendo as nossas fraquezas e perdoando, como um irmão que está aqui conosco nesse planeta, tentando aprender, tentando acertar, fazendo o que pode, e nós os liberamos e até compreendemos que aquela situação serviu para nosso melhoramento. Quando encaramos dessa maneira a agressão como uma oportunidade que Deus nos dá para sermos melhores, para sermos mais afinados com o reino de Deus,
fica mais fácil perdoar. E aí, por isso que o Emmanuel fala que é libertação e paz. Libertação pelo que nós falamos e paz porque esse sentimento traz paz. A raiva, a mágoa, ela é um causticante para o nosso espírito. Literalmente falando. Ele chega a atingir o físico com câncer, com gastrite, acaba atingindo o nosso corpo. E isso porque nós não nos libertamos daquele sentimento. A partir do momento que nós perdoamos, nós nos libertamos desse sentimento e aí passamos a ter paz, porque a consciência está tranquila, está afinizada com o plano maior. E aí daí recebemos todas as vibrações desse ambiente, desse reino de Deus. Mas por que é inusitado a abordagem de Emmanuel? Porque ele fala algo que não, racionalmente, logicamente, não deveria existir. Porque é o perdão para aqueles que nós amamos. Ora, se nós amamos, como precisamos perdoar? Na verdade, o amor ele suplanta toda a necessidade de perdão. Quando, acho que foi para Chico que perguntaram se ele, ou para Gandhi, não me recordo agora, mas vale o ensinamento. Se ele perdoava, falou, não perdoou. Foi o Chico, perdoou. Alguém passou a cola. Então, Chico, você perdoa as pessoas? Não. Nossa, como não? Meu Deus do céu. Não, eu não perdoo porque eu não magoo. Eu não considero isso como uma ofensa. Então, o amor, ele suplanta até a questão da mágoa, da raiva, do ódio. Então, é por isso que é inusitado o tema. Mas, discorrendo a leitura, percebemos que essa necessidade que temos de perdoar aqueles que amamos, que representa essa aliança, que é aquela equipe de trabalho, no trabalho material das nossas profissões, é aquela equipe no centro espírita, é o companheiro, é o irmão, é o familiar. São essas pessoas que convivem conosco dia a dia. E, nessa convivência, o que nós fazemos? Fruto do nosso egoísmo, nós projetamos uma imagem que queremos que o outro seja. Ora, eu casei com aquela pessoa e eu imaginava que ela era uma esposa maravilhosa, que tinha esses atributos, que o meu marido era uma pessoa que tirava o prato da mesa, olha, lavava a louça. Pois enfim, aí casa e descobre que não é. Ou senão, nós iniciamos um trabalho na casa espírita. Todos se comprometem, iniciamos, tal. Como vamos ver, aquela pessoa não nos acompanha, não cumpre com aquilo, não está tão preparada como nós imaginávamos. E aí vem a decepção. A decepção porque nós projetamos uma imagem no outro que ele não é. E nos ofendemos. Olha que raciocínio lógico mais confuso. Não sei qual o oposto da lógica, né? Porque nós projetamos algo no outro, esse outro não é, e nós ficamos magoados com o outro. Mas isso é fruto do nosso egoísmo. Porque o ego, olhar somente para si, é que produz essas deturpações de visão. E aí Jesus falava, por que vês a arqueiro na trave do seu irmão? Não, se vê o cisco no olho do seu irmão e não vê o arqueiro na trave do seu olho. Porque nós temos o viés, na nossa visão, o viés da visão egoísta. Nós temos olhos, mas às vezes não vemos. E quando Jesus falava, se os olhos forem luz, todo o teu corpo terá luz.
Ora, o que significa isso? Que a maneira de olhar as pessoas reflete a maneira que nós somos por dentro. E Jesus era a excelência na visão, nesse sentido. Ele era a excelência. Porque ele via no outro exatamente, aliás, até além daquilo que a pessoa era. A pessoa às vezes nem se conhecia, e Jesus sabia os detalhes daquela pessoa. Mas ele ia além. Ele não só via a pessoa com as suas dificuldades, como ele enxergava Deus nas pessoas. E aí ele tinha os olhos cheios de luz mesmo. Todos nós temos essa sementinha de Deus. Está lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala do egoísmo, é uma propaganda. Quando ele fala do egoísmo, tem na livraria, tá? Marketing, né? Mas é por uma boa causa. Quando ele fala do egoísmo, ele fala das pessoas, que cada um, mesmo nesse emaranhado de problemas que temos, Deus está lá, como se fosse um brilhante em meio pedregulho. Pedras. Enfim, e Jesus enxergava. E não era assim? Vamos lembrar de Paulo, por exemplo. Paulo, para a visão do mundo da época, era um fanático, era um assassino, era uma pessoa irracível, sem perdão, rijo, firme, e a ponto de matar as pessoas, né? Olha que com todo o respeito ao nosso apóstolo querido, né? Que desvario. E Jesus não via isso. Ele não via essa pessoa, ele via outra pessoa. Tanto que foi buscar as portas de Damasco. E lá falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nossa, Saulo literalmente caiu do cavalo. Nos dois sentidos, figurado e físico mesmo. E daí passou a ser outra pessoa. Porque Jesus falou isso com amor. Olhou e falou com amor. Enxergou Jesus, enxergou Deus naquele ser que era Paulo. E essas mesmas qualidades que ora eram direcionadas para uma atitude errada, foram direcionadas para a atitude certa. Ele não mudou o jeito de ser. Ele continuou sendo uma pessoa dedicada, firme, mas com o evangelho no coração, praticando as vontades de Deus e não antepondo a sua vontade ante os desígnios divinos. E aí ele se estendeu mais, ele foi aos gentios, porque ele sabia da importância, talvez tenha compreendido muito mais do que nós, talvez não, com certeza, a importância de levar o evangelho, de falar, e aquela mesma energia que ele tinha, ele usou para o bem. E Jesus enxergou isso nele. Assim foi como Pedro. Pedro era inconstante e preconceituoso, e fraco. E olha que Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas, sobre ti construir minha igreja. Mais ou menos isso está lá na Bíblia. Ora, Deus confiou em Pedro, e realmente Pedro se transformou. Aliás, Pedro, salvo engano, tem a origem da palavra de pedra. Olha a simbologia, que é firme, custou uma pessoa extremamente firme, e foi até ser sacrificado. E assim Maria de Magdala e outros. Porque Jesus tinha os olhos de ver. E nós não conseguimos fazer isso? Conseguimos. Mas primeiro é preciso enxergar dentro de si. Compreender que nós temos essa fagulha de Deus no coração, na inteligência. Temos isso, todos nós temos. E temos que desenvolver isso. Essa é a nossa função na Terra. Quanto mais luz a gente botar dentro da gente, menos treva nós temos, espaço para trevas. E nesse embate de se autodescobrir, nós vamos ver que muitas vezes nós temos defeitos e nós temos qualidades. E esse jogo vai ser sempre uma constante, porque horas estamos na sombra, ora estamos na luz.
Sombra, luz, sombra, luz, sombra. Mas devemos prosseguir no alvo. Não devemos nos estranhar, somos imperfeitos ainda, não tem problema. Mas siga a luz. Siga a luz. Porque a luz representa Deus, o reino de Deus em nós. E aí, ampliando, 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 quando nós começarmos a enxergar esse reino de Deus, nós nos tornaremos aptos a enxergar o reino de Deus no outro. E aí as ilusões do ego, né, vão se tornando mais rarefeitas. Justamente. Pense na nossa personalidade. Hoje nós somos advogados, nós somos médicos, nós trabalhamos com venda, no papel social, né? No papel da família, nós somos filhos, maridos, esposas, irmãos. Mas o que representa isso de verdade? De verdade, à luz do Espiritismo. Nós somos eternos nesse sentido também. Mas nossa, ela falou da missão. Mas isso sim, é uma missão, exatamente. Mas antes dessa missão, para chegar nesse raciocínio, nós somos eternos. Não, perdão, eternos não. Imortais, eternos somente Deus, né? Que pré-existia e existe eternamente. Nós somos imortais, criados por Deus, mas imperecíveis. Imortais quer dizer que a gente vai viver sempre. Ah, então daqui a 20 bilhões de anos nós vamos existir? Vamos. Alguém consegue compreender o que é 20 bilhões de anos? É muito tempo. 20 bilhões de anos, o nosso sistema solar não vai existir mais. O nosso Sol já terá esfriado. A nossa Terra talvez seja engolida pelo Sol. Pode ser que nós estejamos formando outros sistemas solares, junto com as entidades crísticas, mas nós vamos existir ainda. Só que nos apegamos a essas profissões. Não, eu sou médico. Não, eu sou vendedor, eu sou esposo. Você está nessa situação. E isso serve para o seu aprendizado. Isso não tem que ser desconsiderado. Mas a personalidade, ela tem que ser exatamente medida para que nós não nos apeguemos a esse mundo material. O mundo material ele é transitório. E a infelicidade do homem está em fixar os seus desejos nessa transitoriedade. Isso não nos traz segurança. Isso não nos traz segurança. Isso nos traz aflição. Isso nos traz egoísmo, ciúme, inveja. Não é isso que Jesus quer. Porque nós antepomos a nossa vontade. Se nós colocamos a vontade de Deus na frente, está no livro Boa Nova. A passagem Bom Ânimo. Quando Jesus falava com Bartolomeu. Um dos apóstolos mais dedicados. Engraçado que nós não temos muita notícia dele. Pelo menos nos evangelhos. E Bartolomeu ele se entristecia muito. Ele entendia a verdade de Jesus, ele sabia desse reino, mas ele era muito triste. Porque as pessoas não faziam isso. Mas Jesus falou, eu não vim ao mundo trazer a tristeza, eu vim trazer a boa nova. E a boa nova é uma boa notícia, que é o sentido dessa palavra. Como uma boa notícia pode trazer tristeza, Bartolomeu? Só que Jesus falava isso com a autoridade do Cristo. Então isso tudo essa era a diferença de tudo, porque Jesus tocava na pessoa, a pessoa se desmanchava em bênçãos de amor. Ele era meigo, humilde, e ele falava isso para Bartolomeu, não precisa de tristeza. E explicou para Bartolomeu por que as pessoas são assim. Porque se antepõe à vontade sua, em vez de fazer a vontade de Deus. A vida, naquela época, e talvez ainda um pouco, não era um mar de rosas. Né? E nós não estamos aqui para
de férias, como dizem por aí. Nós estávamos para cumprir a nossa jornada. A luta diária, o trabalho, era o caminhar. Os momentos pela manhã e pela noite eram repouso. Mas a oportunidade de você falar, fazer uma palavra amiga, ter uma atitude humilde, ser amoroso, é isso. Nesses momentos é que Deus pinga um pouquinho do seu amor e nós vamos semeando a essas pessoas que temos o contato. Só que nessa oportunidade de Jesus, vocês aproveitam e antepõem a sua vontade. Vira o egoísmo e aí a pessoa se desvia do caminho. O caminho que era da sua felicidade acaba sendo um transtorno. E para regressar é difícil. Vão ter dissabores, vão ter desilusões, mágoas, ressentimentos, mas a pessoa volta. E aí as pessoas ficam batendo a cabeça, desesperadas. Ai, essa vida, ai meu Deus, aquela loucura toda. Cegam os olhos pelo egoísmo, tapam os ouvidos pela revolta e não compreende a alegria da vida, a alegria da vida. A alegria de você conseguir ver uma estrela à noite cintilando, imaginando hoje já com nossos conhecimentos, né, que sabemos que existem outros planetas, imaginando como seriam civilizações avançadas naquelas regiões. A oportunidade de entender que a construção de uma planta demora milênios e milênios, e para ela nascer uma flor, aquilo representou um trabalho imenso das equipes espirituais de Cristo, que talharam aquela flor de tal beleza que hoje ela parece que é uma glória de Deus, mas isso foi fruto de um trabalho, de uma paciência, de engenharia genética. E nós passamos, às vezes até pisamos nessas flores. Tem um poema do Monte Vilares, né? Para tudo que nasceu uma flor. A sensibilidade, né, do poeta. E justamente. E aí nós vemos nos outros aquilo que somos, voltando um pouquinho para o tema. Quer dizer, fizemos umas digressões, mas tudo consonante. E ele fala, às vezes nós acreditamos, estamos convivendo, compreendemos perfeitamente as pessoas que estão conosco, aceitamos como elas são, mas elas mudaram. E nós não permitimos que ela mude. Até que horas vai? Tá. Nós não permitimos que ela que mude. Mas pensa um pouquinho, olha só. Se a pessoa mudou, e nós temos que... O espírita sabe, né? Pelo menos deveria saber. Então ficou alerta. Você vai progredir, não tem jeito. Você vai progredir. Por bem ou por mal. Mas você vai. Né? Você pode parar, mas voltar você não volta. Isso é inexorável. Caminha para frente. Então, se a pessoa mudou, é porque ela deu um passo para frente. Se nós estamos estranhando, é porque a gente ficou lá atrás, né? Então é melhor nós olharmos essa pessoa e falar, puxa, o que ela aprendeu que eu não aprendi ainda? Né? O dinamismo da reencarnação. Nós não estamos imóveis aqui. Não, nós estamos em processo de fabricação. Fabricação do quê? O que nascerá disso tudo? Nascerá um Cristo. Olha só, imagina. Nós seremos um dia da mesma hierarquia que Jesus. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar umas promoções. Porque Jesus tem algumas informações que os sistemas no plural, solares que ele desenvolveu não existem mais. Se nós pensarmos que o nosso planeta tem em torno de 4 bilhões de anos, e quando há 4 bilhões de anos ele já era Cristo, tanto que formou esse planeta, então aí mais ou menos a gente pode ter uma ideia de quanto tempo vai demorar. Mas não tem problema, a gente é imortal. A questão de você avançar mais rápido ou mais devagar é uma opção da pessoa. Quero evoluir mais rápido. Beleza, o que você tem que fazer? Ter boa vontade.
Boa vontade com o quê? Com os homens, com você, com suas atitudes. Estudar o evangelho, praticar. Vai ser fácil? Não. Não vai ser fácil. Nunca Jesus prometeu isso. Aliás, ninguém prometeu isso. Aqui na terra, não. Tanto é que ele fala, pegue a sua cruz e siga-me. Às vezes a cruz é desse tamanho, às vezes é deste tamanho. Mas todo mundo tem sua cruz de acordo com a sua capacidade. E se a pessoa se transformou, quer dizer que nós ficamos para trás. E temos que aprender nesse dinamismo da reencarnação e no convívio, que é essencialmente é uma das leis do Livro dos Espíritos, aqui é propaganda, que é a lei da sociedade. Nós temos que viver em sociedade, porque nós não somos completos. E mesmo que fôssemos, tudo na natureza não existe por si. O sol não brilha somente para si, ele brilha para todos. E mesmo que nós temos, e Jesus veio à Terra como o sol da vida, como o sol, o verdadeiro sol, que nada ofuscava. Porque partia dele, o amor era de dentro para fora, não esperava do outro receber o amor para dar o amor, ele dava antes. E por dar, recebia do plano espiritual. Dá que eu te darei, buscar e acharei, bati e abri vou usar. Ou seja, sempre é uma atitude proativa. Se a pessoa mudou e nós não mudamos, vamos tentar mudar. Vamos aprender por que nós ficamos para trás, o que essa pessoa mudou. Compreendendo que se ela mudou, nós mudamos também pela ótica dela. Nós estamos diferentes, porque de alguma maneira ficamos para trás. Eu só vou pedir só porque vai ter um momento certo, tá? Então, justamente isso. Vamos acompanhar com quem nós convivemos. E a regra maior para o bom convívio, a regra maior para existir a boa relação em qualquer situação que nós estivermos, seja no trabalho, seja na sociedade, seja na família, é o amor. Mas não esse amor inoperante. O amor ativo. O amor que para na faixa do pedestre para o pedestre atravessar. O amor que recebe com um sorriso aquele telemarketing que você não gosta de receber na sua casa. O amor que no trabalho procura colaborar. Na família procura servir. E no amor que procura renunciar a nossa felicidade em prol do bem comum e do nosso irmão. Que assim seja. Graças a Deus. Eu ia falar das perguntas, mas eu acho que já tem alguém com a pergunta aqui. E quando é o contrário, você acha, pelo menos sente, que deu um pequeno passinho aí na evolução e que alguém ficou para trás? Olha, o que fazer? O que fazer é prosseguir. Porque você não pode esperar a pessoa para você ser feliz. Você tem que ser feliz para poder a pessoa ser feliz. Ninguém transforma ninguém compulsoriamente. Não existe compulsoriedade. Quando Jesus falava com Bartolomeu, nessa ocasião, que está lá no livro Boa Nova, que são contos muito, muito bom. Quem não leu, vale muito a pena. Eles explicam, às vezes, os bastidores daquilo que ele ensinava. Né? E nessa ocasião, o que Jesus, que antecedeu essa conversa a Bartolomeu, o que precedeu essa conversa de Jesus com Bartolomeu, foi aquele ensinamento. O reino de Deus é como um tesouro escondido em um terreno. A pessoa vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno, porque lá estava o tesouro. Então, Jesus não falava, e foi explanando como conquistar esse tesouro, que é o reino de Deus. E Bartolomeu, mas então eu preciso fazer isso? Aí Jesus falou, a verdade, ela não exige, ela transforma. Quando você muda e a pessoa fica para trás, você tem a obrigação de auxiliá-la. Todos nós podemos auxiliar. Mas ninguém pode mudar ninguém compulsoriamente. A nossa felicidade tem que estar pautada no cumprimento, na nossa consciência tranquila e no cumprimento do nosso dever. Se fazemos isso, naturalmente seremos felizes.
a felicidade que está vinculada àquilo que realmente é a felicidade, que são os atributos divinos. A paciência, o amor, a paz, a alegria, a coragem. A pessoa ficou para trás. Ele vai ter um momento dela de despertamento, de despertar. Né? Isso é natural, cada um tem o seu momento. Só tem uma pessoa que a gente consegue transformar nessa vida. Quem? Só. Mas ninguém, nem o filho, nem o marido, nem a esposa. Nós não queremos ter essa pretensão. Mas de certo que o exemplo é capaz de tocar uma pessoa. Mas a transformação parte dela. Exatamente. Nunca ninguém vai poder... Porque, ao mesmo tempo que a evolução é inexorável, ela é uma responsabilidade nossa. Se assim não fosse, qual seria o mérito de evoluir? Deus podia criar todo mundo anjo? Podia, Deus pode tudo. Ele, como diz lá no Livro dos Espíritos, ele é a causa primária de todas as coisas, todas que ele diz é no âmbito do universo, sabe? Aquele infinito, aquela coisa que não tem fim. Então, esse é todas. Você precisa ter uma ideia da sublime... Causa primária de todas as coisas, criador de todas as coisas também. Então, quando nós, não obstante, laboriosamente, trabalhamos para conquistar as virtudes de Deus, isso pertence a Deus, não é nosso. Ainda que em essência, porque Deus está em nós. Ele criou o amor, a paciência, tudo isso. E é por isso que Paulo falava, nós carregamos esses tesouros em vasos de barro ainda. Porque para que a excelência seja de Deus, a fragilidade é nossa, mas a fortaleza é de Deus. Então, não obstante que nós temos que suar a camisa para conquistar, isso é uma concessão, uma benesse de Deus em nós. Não, é que a gente pode criar 5 filhos da mesma forma, e cada um vai agir de uma outra, porque é do espírito, né? Nós não criamos espírito, nós criamos corpos somente. Então, eles vêm com as tendências deles. Então, tudo que a gente faz, como exemplo, quando ele falou, é que vai ajudá-los. Né? Um dia vai cair essa ficha deles, né? Mas é cada um no seu tempo, não dá para a gente fazer diferente. Né? E no Livro dos Espíritos está constando que os mais fortes vieram para ajudar os mais fracos. Isso. Então, é o que a gente tem que fazer, trabalhar, nos ajudando para nos melhorar. E se a gente puder dar um exemplo e ajudar aquele que está do nosso lado, se não é o tempo de cada um. Né? Jesus passou 2000 e poucos anos aí, enquanto nós fazemos ainda tanta maldade. Mesma né? coisa. Justamente, aliás, antecedeu a Jesus Moisés. E Moisés, há 5.000 anos atrás, falou, não matarás. E aí, basta ver a sociedade. E ainda hoje se mata, né? Mata as pessoas. Vou aproveitar, então, acho que o final do tema. É interessante que o tema ele tem a ver com muito do nosso interior. Até queria, depois que você completasse, como é que a gente sabe em que nível que a gente está? Tem um teste bem facinho para saber. Se aparecer um cachorro na porta agora do centro, e a gente quiser chamar ele, basta jogar um bife aqui. Ele vem correndo, não vem? E muita gente também. Mas o cachorro viria por causa da carne. Agora vamos fazer um teste para a gente, para ver em que nível que a gente está. É bem simples. Quantos de nós, não precisa responder, tá, gente? Quantos de nós hoje preferia ter na conta 1 milhão ou ter mais caridade do coração? Não respondo, eu sei que vocês querem caridade no coração. Mas não, não. É só para completar. E tem outro teste assim, que tá compartilhar no Zap, né? Se você já recebeu uma ofensa e não quer revidar na mesma, você já está um grande passo, né? Tem um recado para dar, né? Tem um recado aqui para dar sobre a sacolinha para as crianças, aquela sacolinha dos brinquedos. Quem pegou a sacolinha e já comprou ou não comprou, tem até o dia 30/11, que é sexta-feira que vem,
essa sexta-feira para entregar. Tá? Bom, então, muita paz a todos. Vamos refletir, né? Tudo isso que é importante. Obrigado, Léo. Então, hoje que nós recebemos tanto aí do nosso amigo Léo, vamos refletir sobre isso, né? O importante das palestras evangélicas é que a gente leve sempre um pouquinho de boa nova no coração para a vida que é meio árdua aí fora. Mas eu acho que um pouco disso no nosso coração alivia-nos o dia a dia, para que a nossa semana seja mais leve. Então vamos aproveitar então essa leveza, esse momento, e levar o nosso pensamento em vibrações de amor, de paz, entendendo que vibrar é apenas sentir. Vibrar é querer o bem. Vibrando por esse planeta que nos acolhe, vibrando pelos governantes, pelos líderes políticos, para que as suas decisões e o seu coração estejam alinhados com o bem maior. Vibrando pelos povos, pelas nações, por cada indivíduo em processo de reencarnação, já reencarnados ou terminando essa vida nesse momento. Vibremos por todos, para que cada um de nós tenha um pouco mais de amor, de paz, de serenidade na vida, no dia a dia, no trabalho, em família. Aproveitando esse momento, vamos agradecendo ao Pai a oportunidade no dia de hoje. Pai de infinita bondade, da nossa parte nos comprometemos com o amor, nos comprometemos com a boa nova, que a nossa atitude seja de amor, de sinceridade e de busca de algo mais, para o nosso bem e para o bem daqueles que estão à nossa volta. Em agradecimento, Pai, pedimos licença para encerrar essa parte do nosso trabalho. Que assim seja, graças a Deus.